dizendo o que vai acontecer, as coisas que estão por vir. João vai dizer que quando ele olha para ver quem falava com ele, ele diz que vê Jesus com as suas vestes compridas e brancas, com seus cabelos brancos como a lã, como a branca neve, com seus olhos como chama de fogo. Ele vê Jesus glorificado, ele vê o remetente das cartas, ele vê Jesus, o que tinha os pés como de latão, reluzente, como se fosse refinado em uma fornalha, aquele que tinha voz de muitas águas, aquele que morreu e reviveu, o princípio da criação de Deus. Ele é o remetente da carta, dirigida não somente à igreja de Sardes, mas às 7 igrejas da Ásia Menor. João vai escrever aquilo que Jesus vai falar com ele. A Bíblia diz que a glória era tão grande na visão de João lá em Patmos, porque não interessa o lugar que você está, não interessa se é no deserto, se estás na cova dos leões, se foi jogado na fornalha de fogo ardente. O que importa é que se você for fiel, o poderoso de Deus quer falar contigo, quer te dar visões espirituais, quer abrir os teus ouvidos nessa noite, quer abrir os nossos olhos espirituais. João diz que quando vê Jesus glorificado, ele vai cair prostrado aos pés de Jesus, porque a glória era tremenda, a presença de Deus é real no nosso meio. O remetente das cartas, glorioso, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém pode abrir, aquele que tem as 7 estrelas sobre a tua mão direita, aquele que cuida dos líderes, da liderança, dos pastores, aquele que cuida da igreja e que tem os 7 Espíritos de Deus. Quando João vai dizer, quando Jesus diz para ele: eu tenho as 7 estrelas na minha destra, ou seja, na minha mão direita, tá João, e vai dizer para ele: não temas, João, as coisas que ouvistes, escreve no livro. E ele vai começar a dirigir a carta às 7 igrejas da Ásia. E quando chegamos em Sardes, a 5ª igreja da Ásia Menor, Jesus vai falar com ele que ele tem nome de quem vive, mas está morto. Essa carta é um severo avertimento de Jesus para o anjo da igreja de Sardes, porque ali estava disfarçado a morte numa fachada de vida. Aquela igreja tinha o nome de que estava viva, aquela igreja estava em movimento, aquela igreja estava em atividade. Talvez tinha uma boa reputação diante da comunidade, diante daquela sociedade, daquela cidade ali em Sardes. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo é aquele que consegue diagnosticar a morte espiritual na vida da igreja. É só ele, porque ele tem os 7 Espíritos de Deus, ele tem toda a sabedoria, ele esquadrinha os corações, ele pesa as nossas obras em balança fiel e ele dá o diagnóstico para aquela igreja. Aquela igreja estava morta espiritualmente, aquela igreja estava se contaminando com o paganismo da cidade de Sardes, porque quando nós começamos a estudar a história da cidade de Sardes, ela estava ali nos termos da Turquia atual hoje em dia. Aquela igreja, aquela cidade de Sardes é uma cidade rica,